Boa tarde. Estamos no 6º episódio da programação do Núcleo de Estudos Culturais. A Carrapeta Produções faz produção artística e cultural, e o nosso mais novo projeto é exatamente o Núcleo de Estudos Culturais da Carrapeta, que são esses encontros vinculados no YouTube com o objetivo de trazer à pauta conversas de temas relevantes para a cultura, em particular a brasileira. E convidamos pessoas ligadas ao universo cultural para contribuírem com essas experiências, com questionamentos e trazendo ideias, novas ideias. Eu sou a Silvia Lopes e estou aqui hoje com a Elaine, que é nossa parceira, que faz parte da equipe aqui da Carrapeta, e a Carol está aqui junto com a gente, porém nos bastidores. E hoje a nossa convidada é a Cecília Zanotti, que vai falar com a gente sobre a atuação e a importância da produção cultural no desenvolvimento de projetos corporativos dentro do setor do impacto social. A Cecília é administradora de empresas formadas pela FGV, trabalhou durante 9 anos com comunidades quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, sertanejas e indígenas. E há 3 anos elas fazem isso com a pedagogia griot. É empreendedora social, fellow da Choca e atualmente trabalha na Organização Internacional de Apoio a Empreendedorismo ANDI. Boa tarde, Cecília, muito bem-vinda ao Núcleo de Estudos Culturais. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Quero que você fale brevemente sobre a sua trajetória nos seus trabalhos e quais são os setores, que você já trabalhou e está trabalhando atualmente. Joia, obrigada, Silvia, é um prazer, Carol, Elaine, uma delícia estar de novo com vocês. A minha trajetória foi toda na área social, eu saí da faculdade e entrei de cabeça no Instituto Ayrton Senna e fiquei lá por 3 anos, depois trabalhei na Cidade Escola Aprendiz, fiquei por mais 3 anos, até que eu fundei uma ONG. E aí durante 9 anos eu dirigi uma organização não governamental que trabalhava com turismo de base comunitária. Então, o que a gente fazia era, em parceria com comunidades ribeirinhas, caiçaras, quilombolas, a gente ajudava a comunidade a se estruturar e criar um roteiro de visitação, e do lado dos visitantes, a gente ajudava a organizar os grupos de viagem para que as pessoas pudessem conhecer o Brasil de um outro jeito. Um Brasil que tivesse uma raiz cultural bem autêntica e ainda muito viva, e, ao mesmo tempo, uma organização não governamental que trabalhasse naquela localidade com essas comunidades, causando transformação social positiva junto com a população local. Então, era uma aula de Brasil que se reinventa com muita dignidade, com pouco recurso e com muita sabedoria, né? A gente sempre ficou encantada com isso, eu e minha parceira na época, Mônica, e a gente acabou criando essas viagens para que todo mundo pudesse conhecer, então, esse outro lado. E aí, depois de 9 anos atuando nessa ONG, eu acabei saindo para buscar novos desafios, abri uma empresa que representava uma metodologia de uma organização não governamental dos Estados Unidos, de um fellow da Choca também, que trabalhava com expressão artística, né, de jovens. Como é que a gente desenvolve competências socioemocionais nos jovens por meio de várias formas de expressão artística, da escrita, da poesia, da música, da dança, do teatro, principalmente, né? E aí fiquei mais alguns anos trabalhando com formação de professores, formação de facilitadores com essa metodologia, até que apareceu a oportunidade de eu trabalhar não mais na ponta numa organização pequena, mas numa organização que estava implantando um projeto muito grande. Era um desafio bem diferente dos que eu já tinha pego na minha vida, que foi a implantação de uma política de comunicação da Anatel, que foi a mudança da TV analógica para a TV digital, no estado de São Paulo inteiro e no Distrito Federal. Então, eu fui mobilizadora, gerente de mobilização da Seja Digital, que foi a associação sem fins lucrativos que foi criada para implantar a mudança do sinal. Né? E aí foi um processo muito intenso, né? A Carrapeta participou junto comigo dessa aventura, e depois eu conto mais. E aí, depois desses 3 anos implantando, acho que é o sonho de todo mundo que trabalha na área social é conseguir participar de um projeto ou gerar um impacto numa política pública. E essa era justamente a implantação de uma política pública, né? A gente estava trabalhando com todas as pessoas, todas as famílias e principalmente as de baixa renda.
Então, a gente distribuiu 12 milhões de kits conversores no Brasil inteiro, 4 milhões só aqui em São Paulo. Os números são sempre muito grandes, né? Foi muito interessante como aprendizado. E atualmente eu estou, então, à frente dirigindo o escritório do Brasil da ANDI, que é uma rede internacional do Instituto Aspen, dos Estados Unidos, de apoio ao empreendedorismo. Acabei de entrar, então, uma nova aventura agora. Novo desafio. Isso. Bom, Cecília, você tem uma trajetória muito bonita dentro do setor de impacto social, né, de projetos de impacto social. E eu queria aproveitar um pouquinho da sua fala, né, da Seja, para quem não sabe, né, e aí você pode complementar melhor do que eu, né, a Seja Digital foi a instituição, a entidade responsável por essa troca, né, da mudança do sinal analógico para o digital. Mas além de ser um projeto corporativo, né, ele tinha um perfil social muito forte, né, e demandava uma inclusão social muito forte. E aí foi onde a gente se encontrou, né, a Carrapeta participou de grande parte dessa campanha de mobilização, né, nós atuamos em 3 frentes, né, que foi com escolas, rodamos mais de 300 cidades do estado de São Paulo, tentando fazer uma ponte de aproximação com as comunidades envolvidas, né, foi um projeto artístico que levava informações sobre meio ambiente, sobre educação. Então, assim, eu queria que a gente aproveitasse um pouco essa experiência que a gente teve e queria te perguntar, assim, de imediato, quando foi que surgiu dentro de uma empresa que partiu do setor corporativo a necessidade de contratar uma produtora cultural para realizar essas atividades, né? E quais as perspectivas que vocês tinham com respeito de cumprir essa meta, de chegar até a comunidade para ter esse impacto que vocês tanto queriam fazer, né? Que a gente sentiu isso durante todo o projeto. Desde já eu já falo que é um projeto muito lindo, foi um desafio muito grande para a gente e que a gente tem saudade até hoje. Então, eu queria trazer um pouco para essa ligação que a gente tem de trabalho, né? Joia. Então, eu vou contar um pouquinho assim, antes até disso, acho que vale a pena dizer que a Seja Digital, ela é uma associação que foi criada pelas operadoras de telefonia celular. Então, a equipe inicial, ela vinha desse ramo, vinha das operadoras de telefonia celular, ou de empresas de televisão, de TV a cabo, enfim, né? Então, realmente, tinha uma cultura bem corporativa dentro da organização, né? E foi uma organização que tinha 100 pessoas na sede, mais outras tantas, quase o dobro, fora da sede, nos escritórios regionais, né? E acho que lá no comecinho teve uma sacada muito importante, assim, da liderança, que foi perceber que esse, de fato, era um projeto que o nosso cliente maior, né, pensando do jeito corporativo, era a população de menor renda. Então, a gente tinha que aprender, né? Normalmente eram pessoas que trabalhavam com outro perfil de público, né? Vendendo TV a cabo, ou vendendo pacotes de assinatura, ou vendendo telefonia celular. E agora a gente ia atender as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e as pessoas que iam ter mais dificuldade, que estão na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, nos rincões mais periféricos. Então, acho que a primeira coisa foi ter essa clareza muito grande e colocar esse público como o nosso cliente principal. E aí, para fazer isso, começou a se olhar o projeto como um projeto que a mobilização social era muito importante. Então, a gente ia ter que falar com quem atua na área social. Então, essa foi a primeira grande sacada que eu achei bem bacana. E daí, quando isso daí foi montada, né, a área de mobilização social, tá? E quando eu integrei a equipe, a gente pensou, foi em São Paulo que a gente teve contato com vocês, quando a gente foi fazer o desligamento de São Paulo, que foi a segunda capital, né? Desligou o Distrito Federal, que foi a primeira experiência, né? Teve Rio Verde no comecinho, depois teve o Distrito Federal, que a gente ficou vários meses trabalhando nisso, e aí a gente aprendeu um pouco como fazer, né? As ideias que a gente implantou lá no Distrito Federal, a gente podia trazer para São Paulo.
E aí a gente começou já a pensar como é que a gente fala com a população, como é que a gente faz mobilização social de um jeito que não seja chato, de um jeito que seja fácil de ser compreendido. E aí veio na hora a ideia de aliar a arte com isso, né? Como é que a gente transmite e comunica isso, né? E a arte é maravilhosa para essa finalidade também, dentre tantas outras. Como é que a gente leva alegria, como é que a gente leva leveza, como é que a gente leva afeto e como é que a gente leva as informações da mudança da TV digital junto com isso para a população, né? E uma coisa que a Seja Digital prezava muito era como atender essas pessoas, né? Como atender bem essas pessoas. E aí a gente ficou na equipe em São Paulo, eu lembro direitinho a primeira vez que o nome da Carrapeta veio, assim, a gente estava numa reunião na nossa baia ali, perto da janela, e daí várias pessoas indicaram a Carrapeta, a gente começou a pesquisar, assim, quem que tem contato com grupos de teatro, quem que tem contato com músicos, e aí a gente recebeu a indicação da Carrapeta por mais de uma pessoa. E aí foi assim que a gente chegou até vocês, né? Então, num projeto como o da Seja Digital, que era muito grande, como é que a gente em 3 meses atendia 700 escolas em um mês, né? São Paulo foi em um mês. Como é que a gente fazia 700 apresentações em um mês? Ou como é que a gente dava conta depois do interior de São Paulo inteiro, que tem mais de 600 municípios, né? Fazendo pelo menos uma ação em cada uma delas. E sem a produção cultural, isso seria totalmente impossível, né? Então, assim, acho que para qualquer grande corporação que precisa comunicar para a população, de que faixa de renda for, né, se puder ter o apoio de uma produtora cultural que conhece os artistas certos para lidar com cada público e que conhece as formas de expressão artística certas também, com certeza vai agregar muito e ajudar a atingir o objetivo. Né? Você acha que as empresas hoje estão se abrindo mais para isso? Você que está dentro desse meio que está entre um setor e outro, né, dialogando aí entre os dois? Eu vejo que sim e não. Acho que depende um pouco do perfil da organização, né? Eu espero que sim, que muitas empresas consigam, né, fazer essa junção, porque é tão esquisito, né? Até pouco tempo atrás, a arte fazia parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Não muito tempo atrás, né? Se a gente pensar o tempo que a humanidade existe e o tempo que a gente vive desse jeito que a gente vive hoje em dia, é meio recente essa mudança, né? Talvez a televisão tenha ajudado bastante a deixar as pessoas mais dentro de casa, separadas, e agora o celular, cada um dentro do seu quarto, separados dentro da própria casa. Mas antes disso, as pessoas se reuniam, né, para cantar, para contar história, para conversar, para bater papo. Então, eu acho que a dança, a música, ela estava mais presente, me parece, assim, e isso faz parte da nossa natureza humana, né? Quando a gente se afasta disso, a gente começa a ficar meio doente, assim, a gente perde um pouco de quem a gente é, porque a gente não se reconhece mais como grupo, né? Fica tão individualizado, tão individualista tudo, e a gente acaba virando esse ser trabalhador, e agora na pandemia a gente é só uma imagem na tela, a coisa mais esquisita, a gente esquece que a gente é um ser humano, que tem corpo, cabeça, né? O resto de tudo aqui, a gente é só essa coisinha na tela, é muito doido. E aí eu acho que separou, ficou assim, a arte e a vida, ou a arte e o trabalho separado. Então, toda oportunidade que as empresas tiverem de unir isso no seu objetivo principal, seja com a sua equipe de trabalho, para que isso gere conexão entre as pessoas, para que isso humanize a equipe, ou para comunicar, como foi o caso da mobilização social da Seja Digital, eu acho que é maravilhoso, porque isso traz vida de volta para cada um, né? E a gente precisa muito disso. É interessante esse negócio da pandemia de saúde mental ficar tão em evidência. E se a gente está praticando dança, música, contação de história, no nosso dia a dia de um jeito natural, não precisa ser um super artista que vai fazer isso. Se a gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia, a gente se cura rapidinho. É muito... Na pandemia está muito claro como a arte ela cura, como a arte ela
ocupa um lugar enorme no nosso cotidiano, né? Quantas pessoas estão assistindo lives de música, de teatro, monólogos, e para se entreter, para se encher de amor, de alegria, né? Mas vamos lá, queria que você me contasse um pouco, Cecília, dentro dessas expectativas, né, que vocês pensaram quando chamaram a Carrapeta, né? Quais eram as competências que vocês, que as empresas, né, que particularmente vocês da Seja Digital buscaram na contratação, né, com a Carrapeta ou de outras produtoras que vocês chamaram para o trabalho aí na Seja? E por que vocês escolheram a Carrapeta, né? A gente teve essa experiência da escola e depois vocês deram tempo da gente e chamaram a gente de novo, né? E conta um pouco isso pra gente, o que vocês... Acho que tem 3 competências que são muito fundamentais, assim, do lado da empresa, né? Completando, e fala um pouco sobre a experiência, né? Como que foi, as experiências positivas. Tá, ótimo. Uma competência é os contatos, né, com os artistas de qualidade. Então, você saber que artista você pode contratar, né, como orientar, dirigir, enfim, trazer uma rede de artistas super competentes para aquele objetivo, para aquele trabalho, né? E isso vocês têm muito bem, né? É super bacana todo mundo que vocês trouxeram, os músicos, os grupos de teatro, enfim, os mágicos que fizeram uma diferença enorme na caravana, que era super legal. Depois tem uma outra competência que eu admiro demais, assim, que vocês fizeram com muita maestria, que é a questão da agilidade, assim. Em geral, os projetos corporativos, eles são assim, tem que fazer, tem que fazer. E a Seja Digital era particularmente mais, porque o cronograma era super curto, né? A gente tinha 3 meses para desligar uma região, depois 5 meses para desligar outra, e tá em um monte de cidade, um monte de bairro. E foi impressionante, assim, acho que a primeira prova de que vocês fizeram isso, foi mobilizar centenas de escolas, né, na região metropolitana de São Paulo, para fazer 700 apresentações artísticas na hora do recreio para as crianças. E isso envolvia uma mega articulação, né? Tem o front, que são os artistas indo lá e fazendo e desempenhando super bem, e a criançada morrendo de rir, os professores entendendo, e essa informação chegando nas famílias. E tem os bastidores, que é toda a articulação com a secretaria. E bem naquele mês teve greve. Nossa, teve greve dos professores. Então, foi uma loucura, e assim, o quanto vocês se dedicaram a fazer essa articulação incansavelmente, que acho que tem essa coisa da persistência, assim, de ligar e confirmar, que é muito trabalho da produção, né? E ficar em cima, até conseguir que o cronograma seja cumprido. E no final foi cumprido com maestria. E em 40 dias foram feitas 700 apresentações. E foi o máximo aquilo, porque fez uma diferença enorme, né? E foi feito com muita qualidade, e ainda fizeram os vídeos, né? A gente teve um monte de registro super bem feito, teve um mini documentário que foi feito, né, das visitas nas escolas. Então acho que ainda teve mais esse presente, que é todo o registro audiovisual que vocês fizeram, né? Então, essa é a segunda: agilidade, rapidez, conseguir fazer uma coisa rápida que contribui. E acho que a terceira, que é tão importante quanto as outras 2 primeiras, é a questão da prestação de contas, né? No caso da Seja Digital, os projetos eram imensos, porque a gente contratava milhares de pessoas, né? Vocês contratavam milhares de pessoas, centenas de pessoas. Eram sempre contratações de muitas pessoas em muitas cidades, com muitas equipes, né? Com lideranças de pequenas equipes em um monte de lugar. E aí, como é que a gente garante que tenha transparência total no que foi contratado, quem foi contratado, o que foi pago, todos os recibos e notas fiscais, e isso ficou super bem feito também. Então, acho que é isso, uma rede de artistas super competente, disponível, que vocês têm acesso, rapidez, né, e uma produção super insistente ali, ponta firmíssima, e com transparência e prestação de contas no uso do recurso. Acho que isso faz toda a diferença, e por isso que foi tão bom trabalhar com a Carrapeta. E acho que poucas organizações teriam essas 3 competências para atuar de maneira tão intensa, né? Então, foram experiências muito legais.
E eu acho que tem uma coisa muito interessante, que a equipe de vocês, né, também vocês tinham muito amor ao trabalho de vocês, né? Isso eu acho que para a gente da Carrapeta, a gente ama muito o que a gente faz isso com muito amor, com muita dedicação e responsabilidade, né? E a gente via que vocês também, né? Vocês três lá, as três Marias, eram bem, né, uma equipe muito, que vocês dialogavam de uma forma bem, com uma parceria vocês também, isso contribui, né? Acho que a gente conseguiu ter um elo, né? A equipe da Carrapeta Produções e a sua equipe da Seja Digital, né? Nessa produção para todos os projetos que vocês chamaram a gente, né? Que depois teve a Tenda, né? Que aí era um outro projeto que eu gostaria que você comentasse um pouco também, porque ele tem, né, as suas especificidades, né? Esse terceiro projeto que a gente participou. Legal. Então, acho que a caravana... Bom, então, o primeiro projeto foi a apresentação nas escolas, né? Essa foi a primeira coisa. A gente chamava de caravana nas escolas. O segundo foi uma caravana mesmo, onde a gente montou 2 ônibus com uma equipe de 30 pessoas em cada ônibus, e esses ônibus iam dia por dia, cada vez em uma cidade, né, cidades menores do interior, onde parava nas praças e passava o dia inteiro atendendo a população, com brincadeiras, né, com toda a parte cultural, com a parte ambiental, com jogos, né, de conscientização sobre lixo, sobre o lixo eletrônico e as informações da Seja Digital, que seria a caravana móvel, que ficou circulando para lá e para cá. E esse terceiro projeto da tenda que você fala é como se fosse uma caravana fixa. A gente montava uma tenda no centro ou em algum bairro específico estratégico e aí ficavam 2 pessoas atendendo a população durante alguns dias, né, para não ser uma coisa super pontual, mas para ter um ponto de referência na cidade, né? E em muitas cidades, eram centenas de cidades, novamente. Demandou muita logística aqui na área da produção, a gente chama de logística, né? Acho que essa logística aí demandou muito, né? Assim, queimou muito o tico-teco da Carol, né? Nossa, eu lembro das planilhas, gente. A Carol era coordenadora, né, do projeto com a Seja Digital, ela era coordenadora de produção e tinha uma equipe específica para tenda fixa, né? E era uma logística, assim, a gente tinha um mapa da cidade, eu nunca vi tanto alfinete, eu falo acupuntura Seja Digital, né? E teve uma maestria mesmo nessa coordenação, porque a logística, né, de montar, desmontar, e a horário de almoço, e o atendimento, e capacitar as pessoas, né? Acho que você podia contar um pouco para a gente essa questão que você, né, fazia parte dessa equipe junto com a Carrapeta, da formação das pessoas para trabalhar num projeto tão grande, né? As pessoas precisam entender muito do que está. Eu acho que você trazia muito isso para a gente, né? Trouxe muito isso para a gente passar isso para a nossa equipe, entender 100% o que a gente está fazendo, 100% incorporado no projeto, né? E para isso a gente precisou das formações. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, internamente como que vocês pensavam isso, que depois a gente pode falar um pouco como foi para a gente também. Treinamento era tudo, porque era isso, a gente tinha que falar de um assunto que era técnico, só que traduzido isso da maneira mais fácil de ser compreendida para as pessoas. Então, como agendar a retirada do kit, quem tem direito ao kit, como retirar, e depois como instalar também, né? Não bastava só saber que tem direito, agendar, retirar, tinha que instalar. Então, essas 4 etapas, elas tinham que ser muito bem repassadas para as pessoas, e junto com esse senso de atender bem a população, atender com paciência, atender com afeto, atender com, né, para que a pessoa se sentisse apoiada e não... É muito desafiador para as pessoas, né? Quando elas têm que lidar com uma questão tecnológica e ela não tem aquele conhecimento. Isso gera constrangimento, gera uma sensação de que ela não tem aquela sabedoria. Então, é fácil a pessoa se colocar num lugar de fragilidade, assim, e a gente não queria isso de jeito nenhum, a gente queria que isso fosse uma alegria para ela, né? Que ela entendesse que ela tinha direito, para ela se habituar, porque o cidadão, teoricamente, ele tem direitos, e que isso fosse a entrega de um direito, né? A efetivação de um direito
como outros, né? E seria tão maravilhoso se todos esses direitos pudessem ser atendidos dessa forma, né? Então a gente queria muito, já que a gente tinha essa oportunidade, né? A gente estava numa organização privada, com recursos privados, então a gente tinha uma agilidade para mexer no recurso muito maior do que o setor público, né? E a gente, enfim, por causa disso, a gente conseguia fazer isso com bastante rapidez, né? E o legal da Seja Digital também é que, além de tudo isso, além de ter desligado, entregue todos os kits, cumprido as datas e garantido que a população estava atendida, ainda sobrou um orçamento muito grande do que foi previsto no começo do projeto, né? Então, foi tão interessante ver esse modelo, assim, de uma associação sem fins lucrativos ser criada para operacionalizar um recurso privado com finalidade pública, né? Muito interessante. Então, é bem bacana mesmo. Deu certo, né? Deu super certo, é uma inspiração para outros setores, né? E ainda juntando empresas diferentes, que são concorrentes, que estavam juntas, né? Na direção da Seja Digital, elas estavam juntas, elas não competiam. Então, se a gente pudesse pensar isso para a saúde, para a educação, como é que a gente poderia unir essas forças, né? Claro que tinha a questão da faixa, né? Que as operadoras usando a faixa, elas iam expandir seus negócios e por isso que interessava tanto investir tanto dinheiro num leilão como foi o da Anatel, né? Para essa faixa dos 700 MHz. Mas sei lá, a gente ficou o projeto inteiro pensando isso, como que a gente leva esse modelo para outras áreas do Brasil, né? Porque eu acho que tanto a Seja Digital, né, como internamente, como a parceria da Seja com a Carrapeta Produções, né, pensando um pouco do que você falou, eu vejo muito que você falou muito da questão do envolvimento, essa coisa da comunicação mútua, né, em todos os sentidos, a eficiência, a transparência, né? E isso é um pilar, né, para um trabalho com o resultado que você está falando, né? Um resultado 100% e até na questão financeira, né? Não é à toa que teve tudo isso e teve sobra, né? E, caso contrário, fica desorganizado, né? Você fica lidando... Assim, imagino que ao contrário disso é dispersão de energia, de trabalho, é confusão, né? E a gente, falando da Carrapeta, a gente sentiu muito esses pilares, né? Nesse trabalho entre a gente, né? E quando acontece isso, não tem como dar errado, né? Assim, funciona, né? É muito bom. E tirando a parte afetiva mesmo, amorosa, né? Assim, quando tem que... quando se perde no caminho, você chama, conversa com amor e respeito, e por esse amor e respeito você volta, né? Você reconhece, né, as fragilidades que teve e volta com mais força para trabalhar, né? Eu vi muito isso no trabalho, assim, muito aprendizado, né? Mútuo. Sim, acho que esse lado do afeto, ele, de fato, ele era um princípio do nosso trabalho e na verdade, eu acho que a gente, tanto vocês quanto nós, por isso que também deu muito certo, a gente tem valores muito parecidos, né? Alguma visão de mundo que se assemelha ali numa direção. Então, tem algo maior atrás do trabalho, né? Ninguém estava ali para ganhar salário só. Claro que salário é bom, dinheiro é bom, prestação de serviço é bom, dinheiro é maravilhoso. Só que tem algo a mais, tem a cultura, tem o desenvolvimento social, tem algo além. Então, isso norteia a gente o tempo todo, isso dá muito sentido para a nossa vida e muito sentido para o nosso trabalho. E, então tem esse lado do afeto e da gente compartilhar isso. Agora teve muito estresse também, né, Silvia? Principalmente da minha parte. Então eu acho que tem que falar. Um projeto tão grande, né? Era super corrido e era super, né? Em alguns momentos tempo, né? Metas, né? Eu acho que vocês trabalhavam, a gente também, né? Aqui internamente, né? Acho que na produção você tem muito estresse também. Mas eu acho que hoje a gente tem muita clareza que pelo mesmo objetivo é correr contra o tempo, né? As coisas têm que dar certo. Primeiro, não pode ter erro. Isso já é uma pressão, né? Não pode ter erro em nenhum lugar, né? A gente vivia com essa pressão com a nossa equipe, com a gente mesmo, né? Os coordenadores gerais e com as pessoas que estavam trabalhando com a gente. Então, assim, qualquer coisa que saía da linha ou que não respondia, não tem, né? A gente fica estressado mesmo.
E às vezes, no momento do trabalho, quando você está ali, né, é difícil você ter... Você tem autopercepção, falar com calma, não surtar. Então, eu estou aproveitando esse momento aqui para fazer o meu pedido de desculpas pessoal pelos momentos que eu fiquei muito estressada. Eu só para não parecer que foi só assim, tudo flores. Não, eu acho que a Carrapeta só agradece. A Carol fala muito, né? Foi uma faculdade. Eu acho que a faculdade, para mim, para ela, para a Elaine, para a Lê, para todas as pessoas que trabalharam, para os artistas, no sentido de um aprendizado humano, né? Das relações em todos os âmbitos, um aprendizado profissional, de saber, assim, acho que a gente saiu todo mundo, a gente dá conta, a gente é muito capaz. Nossa, todo mundo saiu muito com esse sentimento. Depois daquilo, acho que vocês dão conta de qualquer coisa. E a gente também, a gente saiu assim, não, pode vir desafio. E depois da Seja Digital, realmente... Agora eu fiquei curiosa que você comentou que pós a Seja Digital, você pensou que poderia, vê se eu fiz uma boa leitura, que você poderia, que esse modelo que foi criado pela Seja em parceria com uma produtora cultural em todos os aspectos, que você poderia isso levar como um suporte para as outras empresas. É isso que você comentou? Você pensou um pouco em ter esse modelo de negócio, de um case assim que deu muito certo e que poderia ser um exemplo para os outros? É isso? Eu acredito que sim. Se alguma empresa precisar fazer comunicação, né, em grande escala, ou fazer uma comunicação diferente, mobilizar grande parte da população. Eu tenho certeza que vocês criam formas super diferentes, inovadoras, divertidas para que isso seja feito. Então, realmente, isso eu vou recomendar sempre, assim. Eu acho que é um jeito muito bacana, assim. E aí, como vocês são uma produtora que tem essa rede grande, não fica frágil, porque não tem uma ponta só, tem uma rede de possibilidades, e vocês têm muita experiência nos bastidores, que é o que faz muita diferença, né? Sim. Então, garante que a coisa aconteça. Eu queria fazer uma colocação que, assim, eu acho que, bom, eu participei bastante do projeto, né? Principalmente a caravana foi algo que me marcou muito. Mas eu tendo uma visão geral do projeto, eu acho que uma das coisas que teve êxito o projeto foi não só essa comunhão, né, de visão, como você disse, entre a empresa e nós, as produtoras, senão que o projeto ele teve uma união quase que integral, né? A gente também dialogou muito com o setor público, né, com alguns segmentos do setor público. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu acho que, assim, uma das coisas que a gente queria convidar você era para aproveitar toda essa experiência e ver quantas áreas nós, com a cultura, podemos tocar e dialogar, né? Então, eu acho que uma das fórmulas de sucesso desse projeto foi realmente isso, querer integrar várias coisas num projeto muito humano, né, que envolveu o setor corporativo, o setor público, o setor cultural. Então, queria que você comentasse um pouco como foram essas alianças. Eu tive muita oportunidade de conhecer assistente social, né, da gente dialogar com representantes da comunidade, e eu acho que foi... que essa visão tão integral foi uma das fórmulas de ter tanto êxito, né, com a comunidade, mais além dos objetivos que tínhamos, da mudança do sinal que vocês conseguiram atingir. Eu acho que ele acabou chegando mesmo nas comunidades de uma forma impactante através dessa união, né, entre esses segmentos, setores distintos. Eu queria que você comentasse um pouco disso para a gente ver como que a gente pode, como que as empresas, de repente, quando começarem a ter essa visão tão ampla e integral dos processos de mudança dentro dos seus projetos, elas podem alcançar muitas coisas, né? Coisas que vão muito além
da meta corporativa em si, né? Acho que teve essa característica, né? Quando a Seja Digital chega num território, ou quando qualquer organização chega num território novo, e a gente tinha que chegar em território novo o tempo todo e rapidamente se integrar naquele lugar, a gente não chega sozinho, né? A gente vai chegar com as pessoas do lugar, né? Então, isso era também uma premissa, né? Identificar quem são essas pessoas. Então, a gente ia de cara nas lideranças do setor público. Então, quem é o secretário de Assistência Social, o secretário de Educação e de Saúde, né? E também de Comunicação. Então, essas 4 áreas, a gente de cara fazia um contato mais oficial, né? A gente formalizava isso com um termo de parceria com a prefeitura também, com o prefeito. E, em seguida, ia para as equipes, né? Então, pedir ajuda dessas lideranças para a gente entrar nas equipes que atendiam nos CRAS, toda a equipe das assistentes sociais ou dos funcionários dos CRAS. Depois, as diretoras de escola e os coordenadores pedagógicos. A gente participou de um monte de reunião de coordenação pedagógica também. Depois, na saúde, né, onde a gente poderia, nos postos de saúde, colocar cartaz nos hospitais. Então, saúde, educação, assistência social, onde a população tivesse, a gente tinha que estar. E tinha que estar pelas relações, de quem é do lugar. Então, essa foi uma linha no governo, né? No governo local. A outra linha é comunitária mesmo. Então, quem são as lideranças informais, mas que fazem toda a diferença, né? Quem é mãe de santo, quem é líder da igreja, quem é aquela mãe que faz sopa em casa e ajuda todo mundo, quem é o senhor que já ajudou não sei quantas famílias, quem que é o representante da comunidade na prefeitura. Enfim, pessoas que estão aí, existem, são líderes, trabalham pra caramba para suas comunidades, às vezes sem cargo, sem remuneração, e eles foram muito importantes para a gente também, porque a gente tinha que ficar fazendo esse telefone sem fio, o máximo possível num curto espaço de tempo, e sem eles a gente nunca teria conseguido. Isso foi muito claro no Distrito Federal e nas cidades em volta, né, que a gente fez o desligamento lá em Brasília, e também com vocês. Então, essa capacidade de explicar o que é o projeto e encantar era tão legal, porque era todo mundo, era um projeto que só tinha coisa boa, né? A população ia ganhar, né? Era de graça o conversor, as operadoras de telefonia celular iam ganhar, as emissoras de televisão iam ganhar, o governo ia ganhar. E a Seja Digital estava cumprindo o seu papel ali, né? Então, assim, não tinha uma contra indicação. Eu acho que, nesse sentido, eu senti muito quando eu viajei com a caravana, né? E para mim, foi um projeto de integração, na verdade. Porque nós chegávamos, né, com essas atividades artísticas em cidades muito pequenas do interior, algumas cidades com bastante fragilidade econômica, inclusive, e a gente sentia muito que era um diálogo, sabe, falando francamente, né? Às vezes você chega com todo um projeto da capital em determinadas comunidades e nem sempre isso tem o impacto que você espera. E eu acho que a coisa que eu fico assim muito satisfeita com esse trabalho é que foi um projeto que partiu também da necessidade e da identidade de cada comunidade que a gente visitava, né? Não foi uma proposta que promoveu uma verticalização cultural, senão uma coisa muito horizontal, né? Da gente entender um pouco como funcionava aquela comunidade, como chegar nela, né? Tinha atividades que às vezes eram muito incríveis, que a gente levava, e que a população local às vezes tinha vergonha de chegar, né? Então, assim, foi todo um cuidado muito grande, né? Para convidar, inclusive, pessoas da própria cultura local para participar. Isso acho que foi demais. Isso foi, para mim, foi uma das coisas mais emocionantes para mim, porque
eu senti que houve troca de fazeres culturais, né? Foi uma coisa muito, muito bacana mesmo, de convidar desde violeiros, né? De sentir que eles eram partícipes, integrantes daquele projeto, né? E eu estou falando tudo isso porque eu acho que é aí que a cultura, que o setor cultural pode contribuir tanto para o setor corporativo, né? Nós vemos assim já faz muitos anos uma tendência das empresas ter um setor de responsabilidade social, né? Ele pode estar ligado a vários segmentos, e eu acho que é muito importante a gente mostrar isso, de como é legal o desenvolvimento de projetos com a participação efetiva da comunidade. E acho que a valorização econômica da comunidade, né? Parar um pouco de olhar a comunidade como um beneficiário, mas como um ator também, né? Que precisa ser valorizado e remunerado. Acho que isso é um ponto super importante para as empresas. Mas isso, essa ideia, né, de chamar os produtores locais de cultura, né? Eu acho que isso vem muito essa parceria, né, da produtora cultural, no caso a Carrapeta Produções, né, foi uma ideia que surgiu da Carrapeta Produções e que a coordenação do projeto de mobilização da CESA topou exatamente como você já falou, né, porque a gente pensava muito igual e às vezes parecido, né, o ser humano. E você está numa cidade, né, porque aí você vê muitos projetos que aí vai levar a cultura da cidade, né, e principalmente a cultura de massa, acreditando que o que essas pessoas gostam é o que aparece na TV, né? E a gente, com esse projeto, a gente afirmou que não, né? Eles têm uma cultura própria, e então é isso, é o pensamento, né? Uma produtora cultural também, ela tem pode ter essa parte também do pensar, né? Do criar, né? E a Carrapeta Produções fez isso junto com vocês, né? Que vocês deram essa oportunidade também da produtora criar junto, né? Pensar junto o projeto artístico, né? Do que era essencial nessa área de levar para essas populações alguma coisa que fizesse realmente sentido, né? E uma das coisas é a cultura local, né? E essa é uma pesquisa, né? Entrou um projeto de pesquisa também, né? A gente foi um pouco além do que, né? Foi muito interessante, a gente foi além. A gente fez uma pesquisa em cada cidade que a gente ia chegar, o que eles tinham lá, né? Foi uma pesquisa muito legal, interessante também, né? Enriqueceu o projeto, né? Não sei se você concorda, né? Concordo, super, imagina, com certeza. Cecília, dentro da sua experiência, você transita muito dentro desses dois setores, né, o social e o corporativo. A pergunta, assim, eu acho que eu gostaria de saber de você. O que o setor social pode aprender com o setor corporativo e vice-versa? Acho que às vezes por exemplo, dentro da experiência do setor cultural, né, às vezes o setor cultural ele tem, a gente tem uma coisa realmente muito aberta, muito ampla, que vem desde a atividade artística, né, e às vezes a capacidade de gestão é meio complicada. Então, eu queria que você, dentro da sua experiência, o que um setor pode contribuir para o outro? O que você acha onde eles podem se complementar? Legal, não. Eu acho que não tem um que é certo, né, e o outro que é errado, porque a gente tem que ficar o tempo todo nessa transição assim entre os mundos, né? E a gente tem que conseguir integrar essas duas coisas dentro da gente. Acho que esse é o esforço que tem que ser feito o tempo todo, né? Então, sem dúvida, assim, acho que o setor privado tem essa coisa da velocidade, né, da rapidez, de fazer acontecer, né, de ser objetivo, de focar, ter um objetivo, vai lá, implanta e mede. Né, esse processo, assim, de alcançar e concretizar as coisas que o dinheiro facilita muito que isso aconteça, né, o recurso em geral está no setor privado, mas não é só o dinheiro, precisa de uma competência também,
né, de definir com clareza, de montar uma equipe, de liderar bem essa equipe, depois de implantar as etapas, planejar direito, fazer orçamento, enfim, todas as etapas do cronograma, e depois medir. Então, acho que essa rapidez, assim, essa clareza de fazer acontecer vem do setor privado, que é importante quando eu fiquei muito mais na área social do que nas corporações, na minha trajetória, né? Então, eu também me testo a sempre pensar, tá, mas o que que eu quero entregar? O que que eu quero mudar? O que que eu quero transformar? Eu estou transformando no meu trabalho atual, eu fico pensando todo dia eu penso assim, mas eu estou transformando? Quantas empresas vou apoiar no final do ano com as ações que eu estou criando? Né? Quantos empreendedores, de fato, vão aumentar a renda com as ações que a gente está criando? Então, essa visão clara de onde você quer chegar, né? E, por outro lado, eu acho que a área social e a área cultural tem muito a ensinar também, porque a gente não pode ser só um personagem que está interpretando um papel profissional ali. Isso não funciona, né? Isso não dá mais certo. A gente precisa integrar outras camadas dentro da gente, que somos nós mesmos. Né? E se a gente conseguir integrar isso, inclusive a espiritualidade, por que não? Não precisa ser a religião em si, mas se a gente trabalhar com uma visão espiritual, é tão melhor. Bom, Cecília, até pegar um gancho nisso, porque a gente está chegando ao fim aqui, para você, dentro disso que você está falando, qual a perspectiva de futuro que você vê, né, nessa relação que a gente está falando de empresa com uma produtora cultural, inclui o setor cultural, incluir a expertise de uma boa produtora, né, como a gente pontuou aqui, né, você já comentou um pouco o que acha que é legal, que é possível, mas como que você vê, né, como que você se vê contribuindo e como que você quer terminar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão? Acho que eu vou falar mais do sonho do que eu vejo acontecer. Claro, estamos o sonho, a pandemia trouxe o sonho, a gente tocou mais o sonho, a gente relembrou o sonho com a pandemia, né? O sonho é a gente ter organizações comunitárias de base super fortalecidas, cada bairro sabendo quem são suas famílias que estão mais vulneráveis, quem precisa do quê, dialogando com o governo, com a prefeitura e com as empresas, e as empresas com escuta aberta para ver o que aquela comunidade está precisando, né? Os artistas podendo trabalhar e serem artistas nesse momento para cuidar, inclusive, da população, né? É tão bonito, a gente tocou, a gente relembrou que foi no final da década de 90, na década de 80, de 90, né? Dos movimentos de base. Sim. Isso ficou meio apagado aí, sei lá, a assistência social ficou para um lugar assim meio jogado lá, um lugar, né, de escanteio aí, sem recursos, sem nada. E, gente, é a base da população. Se a gente não trabalhar fortalecendo quem está mais vulnerável, onde que a gente vai dar? Né? Como é que a gente... Esse é o sonho é essa integração, né? Então, meu desejo é esse, que as empresas continuem essa escuta atenta, né? E que a gente consiga descentralizar, que a gente conseguisse ter um aplicativo onde a gente olha qual é o bairro mais próximo da minha casa e quais são as vulnerabilidades e como é que a gente conseguiria ajudar todo mundo em rede aí, né, garantindo uma vida digna para todo mundo. Moradia, saúde, educação, só que tudo junto, né? Isso é o meu desejo. E aí, para terminar, eu escolhi um trecho que eu vou ler para vocês. Porque eu estava lendo Como Adiar Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak. Maravilha. E aí ele fala assim, né? Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente esperada pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos.
E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Ai, que bonito. Obrigada pelo Então, eu acho que vocês são ótimas adiadoras de fim de mundo. Queria te agradecer muito por você ter doado um pouco do seu tempo aí, no seu isolamento, trabalhando muito, que eu sei sempre. E obrigada mesmo. Obrigada por toda a oportunidade que você deu para a Carrapeta Produções, para os nossos aprendizados, para a gente crescer como mulheres humanas e o nosso trabalho também, fortalecer aqui o nosso trabalho. Espero que logo a gente se reencontre. E saúde aí para você, para todo mundo aí da sua família. Obrigada, Elaine, Carol. E o nosso... Eu que agradeço. Obrigada, Cecília. Foi um prazer enorme te rever, falar dessa experiência maravilhosa que a gente teve. Para a gente, para toda a Carrapeta, especialmente para mim, foi uma experiência incrível. Eu que agradeço, mulheres. Vamos em frente, mulherada. Vamos. Logo a gente se reencontra. E agora eu vou chamar todo mundo que está assistindo a gente para dar um like aqui no nosso YouTube. Vou pedir que todo mundo faça comentário, façam sugestões para os próximos temas. Essa conversa vai estar no podcast também, então quem não tiver tempo de assistir, mas sim de escutar, tomando banho, lavando roupa, fazendo ginástica, com certeza vocês vão curtir muito. E o próximo encontro é com a Lu Lopes e com o Sadami, são artistas e vão falar sobre processo criativo. Então, até mais, um beijo. Se vocês puderem, continuem em casa, ainda precisamos estar em isolamento. Coragem e equilíbrio para aguentar o que vier. Vamos nessa. Tchau, pessoal, até mais. Tchau.